primeiro episódio, mostrei como as teses da historiografia recente, mais especificamente as de John Schultz e as de Celso Castro, tiraram o protagonismo da Guerra do Paraguai como um evento que explicaria a formação da consciência crítica dos militares e o início de suas ações contra a elite imperial, podendo ser atribuída essa formação seminal às consequências das transformações na carreira militar, mais especificamente as modificações na estrutura de promoções dentro da carreira. Partindo daí, inclusive a formação de uma visão de mundo baseada na meritocracia e oposta aos privilégios de classe ou aos privilégios de sangue. Mas acontece que a Guerra do Paraguai também foi importante. Neste vídeo falaremos dela e dos seus efeitos políticos posteriores. Em 1864, quando eclodiu a Guerra do Paraguai, o Império precisou mais do que nunca do seu exército até então pouco badalado, para assegurar sua soberania e também garantir as suas fronteiras. O Brasil venceu a guerra, os oficiais foram tratados como heróis pelos políticos, as forças armadas foram modernizadas e equipadas, e a carreira militar recebeu todo o prestígio e bons salários que antes não possuía. Enfim, os militares se reconciliaram com os líderes civis e deixaram esse negócio de política para lá. Errou! Espera, volta. Não foi exatamente isso que aconteceu, não. Mas esse aqui é apenas um exercício de imaginação, né, para a gente perceber que, de fato, não era inevitável o rumo que parte dos militares tomaram, né, o rumo que os militares tomaram entrando na política nacional e derrubando o império. Quer dizer, a monarquia poderia ter se mantido de pé mesmo depois de 1889. Mas a verdade é que o desdobramento da Guerra do Paraguai ele vai ser complexo. Tão complexo quanto explicar as motivações para o início dessa guerra. E hoje é consenso na historiografia séria de que ela não foi motivada por uma invejinha da Inglaterra, que teria colocado o seu cachorrinho Brasil para arrancar uns pedaços do gigante Paraguai, supostamente uma potência que despontava aqui nos trópicos. Essa tese é fruto de um revisionismo que não se sustenta com documentos, não. E vocês sabem, né? História sem fonte, sem documentos, não é história, não serve de nada. A guerra foi motivada por questões de aliança política e também por disputas da bacia do Rio da Prata, da qual tanto o Brasil quanto o Paraguai dependiam numa época aí que os transportes, sua maior parte, era fluvial e não ferroviário, como passou a ser depois. E ela começou com uma interferência, digamos assim, imperialista do Brasil e da Argentina na política do Uruguai, tirando de lá um grupo que não agradava os interesses tanto de Brasil como da Argentina, os blancos, e colocando no poder um outro grupo, os chamados colorados. Não que o Brasil e a Argentina tenham feito isso diretamente, mas ajudou, financiou, incentivou, enfim. Acontece que esse grupo que foi retirado do poder pelo Brasil e pela Argentina agradava muito ao Paraguai, principalmente porque garantia a saída do Paraguai ao mar. Não sei se vocês sabem, mas no Paraguai não tem mar. E aí o Paraguai, levado pelo seu líder Solano Lopes, receoso de que o Brasil e a Argentina fizessem o mesmo que fez no Uruguai, também seu país, resolveu partir para o tudo ou nada e declarou guerra ao Brasil, invadindo o sul do Mato Grosso. Treta demais! O bagulho ficou tão louco, para vocês terem uma ideia, que no meio dessa guerra estava Brasil, Argentina e Uruguai, agora liderado pelos colorados, numa tríplice aliança, lutando em guerra contra o solitário Paraguai. Pobrezinho. E tudo que o exército brasileiro fazia, o Paraguai imitava. Não, zoeira. Não tem nada a ver, não. Esse evento é tão complexo que eu vou deixar para explicar os detalhes mais minuciosos desse conflito num vídeo só sobre ele. Pois aqui o que nos interessa nesse vídeo é entender qual que foi o efeito dessa guerra para os desdobramentos políticos da relação dos militares com a política institucional. E de fato o Brasil venceu essa guerra, trucidando a população de Paraguai, que no final lutava apenas com mulheres e com crianças, que era o que tinha sobrado. Por essa e outras questões, o resultado dessa guerra vai ser ambíguo. Mais ou menos como explica essa senhora aqui no vídeo. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Enfim, esse conflito ele poderia ter selado uma conciliação entre líderes civis e militares. Mas o prolongamento da guerra e vários dos problemas enfrentados durante o conflito, como, por exemplo, atendimento médico precário, falta de alimentos, falta de equipamento para as tropas, questões de recrutamento, salários atrasados, etc. Tudo isso vai ser colocado na conta dos políticos civis. E as medidas políticas tomadas após a guerra vão alimentar ainda mais aquele sentimento militar de desprestígio e de abandono. Entre essas medidas, podemos citar, por exemplo, o não pagamento da pensão de muitas das viúvas dos soldados abatidos na guerra. Pra vocês terem uma ideia, 50 mil soldados morreram. Ou a própria redução do número de combatentes. Se durante a guerra tinha 130 mil, depois da guerra passou para 20 mil. E se o Brasil chegaria a destinar metade de todos os recursos econômicos para provimento do conflito, terminada a guerra, posteriormente, o investimento do Império no Exército foi o menor que já tinha sido visto. Portanto, entre a Guerra do Paraguai e a proclamação da República, a gente vai ter um período aí de muita insatisfação, principalmente dos oficiais militares, com salários baixos, promoções lentas, poucos recursos para o exército. Enquanto isso, os políticos civis estavam lá ganhando uva na boquinha. Era mais ou menos isso que se pensava na época. Quer dizer, aquela consciência crítica anterior, aquela visão de mundo oposta à da elite civil imperial, iniciada na década de 1850, como mostrei no vídeo anterior, vai acabar aumentando entre a elite acadêmica militar, que, para falar a verdade, tinha pouco espaço social, tanto dentro da burocracia estatal, como também dentro do próprio exército. Imagina, os caras que estudavam e tal. E esse momento de efervescência, essas críticas, elas vão aparecer de maneira mais forte ainda a partir de 1874, quando a escola militar vai ser reaberta, depois de passar 10 anos fechadas desde o início da Guerra do Paraguai. Outra questão que vai surgir aí no período, opondo também militares e o Império, vai ser a questão do abolicionismo no meio militar. O apoio público de oficiais do Exército ao fim da escravidão, ele tinha muito a ver com o contexto de pós-guerra. E isso principalmente porque o governo imperial precisou recrutar escravizados para lutarem na Guerra do Paraguai. São os chamados voluntários da pátria. Olha que maravilha. Além disso, os caras que eram cheios da grana, cheios do Todd, quando eram convocados para lutar na Guerra do Paraguai, muitas vezes eles nem iam, compravam escravizados para substituí-los nos campos de batalha. Olha que doideira. E isso acabou alimentando entre os militares um completo desprezo pela elite escravista que fugia da guerra. E ao mesmo tempo gerando um sentimento de fraternidade, por óbvio, entre os soldados, sejam eles livres, escravizados, libertos, negros, brancos, os verdadeiros heróis da pátria brasileira. Há outro ponto também que vai favorecer a atitude dos militares contra a escravidão. É que o abolicionismo ele acabava se ligando às ideias de civilização, de progresso, de desenvolvimento, cientificismo, um ideário positivista muito significativo no meio dessa chamada mocidade militar, que é um termo usado pelo Celso Castro para descrever estudantes, egressos da Escola Militar de Oficiais. E o mesmo vai valer também para o republicanismo, que se ligava muito mais à noção de mérito individual. Portanto, meritocracia e republicanismo estavam diretamente associados. Muitos oficiais, inclusive, já eram republicanos antes de surgir a chamada questão militar, existindo clubes secretos pró-república antes desse período. Para o Celso Castro, a chamada questão militar seria o momento-chave do processo que resultaria na República. E eu diria que foi uma oportunidade decisiva para formar consciência de unidade entre os militares e em oposição aos líderes civis, vistos como arbitrários e corruptos, mas também ao próprio Império, visto como atrasado e escravista, e assim encaminhando o golpe final, que resultaria na derrubada da monarquia e na instauração da República. Então, o que foi essa questão militar? A questão militar foi uma série de eventos, de acontecimentos, de ocorridos, mais ou menos ali na década de 80, em que os militares afirmaram
afirmaram pela primeira vez a existência de uma classe militar em oposição aos atos de governo. Como falei, isso foi feito de uma primeira vez de maneira pública. Louvados por sua honra e seu sacrifício nos campos de batalha, discriminados e inferiorizados na vida cotidiana. Eu vou citar os dois principais ocorridos. Após publicar alguns artigos na imprensa, criticando projetos discutidos no parlamento que iriam contra os interesses dos militares, o coronel Sena Madureira, comandante de uma escola de tiro no Rio de Janeiro, recebeu e homenageou um líder abolicionista. Pouco tempo depois, Sena Madureira foi demitido e transferido para o Rio Grande do Sul. O caso gerou polêmica nos jornais e um bafafá completo na escola militar. Outro coronel, Cunha Matos, entre os oficiais que saíram em defesa do colega, publicou um outro artigo criticando essa medida. E então foi advertido pelo Ministério da Guerra, segundo o qual existiria um aviso datado de 1859, proibindo que oficiais discutissem na imprensa tanto questões militares como assuntos políticos. Cunha Matos discordou da interpretação da regra, foi punido com prisão domiciliar. E Sena Madureira reagiu novamente, publicando outro artigo num jornal lá no Rio Grande do Sul. Nessa época, o então general Deodoro da Fonseca acumulava os cargos de presidente interino e comandante das armas, todos da província do Rio Grande do Sul. Juntamente com um grupo de oficiais, o qual liderava, o Deodoro da Fonseca vai se colocar publicamente contra essas medidas. E o governo imperial não deixou barato, não. Reagiu, mandando Deodoro da Fonseca, Sena Madureira e outros dois coronéis serem transferidos para o Rio de Janeiro e destituídos dos cargos que ocupavam naquele período. Benjamin Constant, que é outro nome aí desses militares que teriam sido importantes para a proclamação da República, nessa época era um dos principais professores da Escola Militar do Rio de Janeiro, tenente-coronel, e ele publicou uma moção de apoio, de solidariedade aos colegas envolvidos aí nesse imbróglio com a força política imperial. Essa moção ela foi endossada pelos estudantes da Escola Militar e repercutiu tanto que várias outras manifestações de apoio também foram publicadas em outras guarnições de várias partes do país. Bom, a partir daí, ninguém mais segurou o processo de proclamação da República, nem mesmo a abolição da escravatura em 1888. Os antigos líderes militares, que eram mais leais ao imperador e poderiam conter o radicalismo do exército, já tinham morrido nessa época. A gente pode citar, por exemplo, o próprio Duque de Caxias, o general Osório, o conde de Porto Alegre, enfim. E aquele que até mesmo era monarquista, o caso do Marechal Deodoro da Fonseca, general Deodoro da Fonseca nesse período, acabou sendo envolvido nessa avalanche aí de eventos e ficaria do lado do movimento republicano por questões aí de defesa da honra militar e também por questões de ordem pessoal. Em 1887, os militares já tinham demonstrado a sua insubordinação aos líderes civis quando se recusaram a capturar escravizados fugitivos. E no mesmo ano foi criado o Clube Militar, um órgão com claras intenções políticas, cujo maior objetivo seria defender os interesses da corporação militar, da classe militar. Sabendo mobilizar e até mesmo inflamar situações contra os militares, oficiais de baixa e de média patente aproveitaram de situações aparentemente banais, como, por exemplo, a prisão de um tenente que tinha sido acusado pelo presidente do Conselho de Ministérios, o Visconde de Ouro Preto, de estar dormindo durante o expediente. Segundo esse tenente, ele teria ido ao banheiro. E os militares oficiais, eles aproveitaram dessa situação para novamente colocar a situação da questão militar, civis aí sendo arbitrários ou sendo corruptos contra os militares. E todo esse estado de coisas alimentando o republicanismo e empurrando líderes como, por exemplo, o próprio Benjamin Constant e o Deodoro da Fonseca para a inevitabilidade da derrubada do império, golpe final na monarquia. O governo imperial até que tentou socorrer os problemas, ao mesmo tempo prometendo reformas para fazendeiros,
que agora não tinha a mão de obra escrava, militares, cafeicultores descontentes, bem como fortalecendo a Guarda Nacional para tentar evitar uma possível tentativa de golpe, mas foi tarde. Perdeu, irmão, perdeu. O movimento republicano se avolumava. No dia 14 de novembro de 1889, surgiram alguns boatos de que os oficiais republicanos seriam presos. E a Brigada do Exército de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, se colocou em prontidão para apoiá-los. Logo depois chegaria Benjamin Constant e Marechal Deodoro para liderar os soldados dessa brigada. O Visconde de Ouro Preto e outros ministros se reuniram no quartel-general do Campo de Santana, lá no Rio de Janeiro, confiantes de que os militares ali presentes conteriam uma insurreição caso ela surgisse. O que a gente sabe que não aconteceu. O contingente militar do Campo de Santana deu apoio aos rebeldes, aos insurgentes, cercaram os ministros e, fim, checkmate. No dia seguinte, o Império foi derrubado, a República proclamada, sem tiro e nem grito. Marechal Deodoro foi nomeado líder do governo provisório e a família real obrigada a entrar num barco e, pegar o beco para Portugal. É isso, minha gente. Será que o governo agora, republicano, totalmente encabeçado por militares, deu certo? Será que viveremos agora o reino, ou melhor, a república da eficiência, da honestidade, do mérito, da ordem e do progresso? Isso eu conto para vocês no próximo episódio. Vou deixar as referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E é isso aí. Falou, até a próxima.